Hoje o tema da nossa aula é como reconhecer os diversos tipos de relações ecológicas entre os seres vivos, destacando as relações harmônicas e as desarmônicas. Bora lá? Então, as relações ecológicas, são as interações dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica. Então, ela pode ser intraespecífica, quando ocorre entre indivíduos da mesma espécie, ou interespecíficas, quando ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Essas relações elas podem ser harmônicas ou positivas, onde não há prejuízo para nenhum dos organismos, ou desarmônica, negativa, quando uma das espécies sai prejudicada. Então, as relações que a gente considera intraespecífica, ou seja, dentro da mesma comunidade, harmônica, é a sociedade e colônia. A desarmônica, a competição intraespecífica. A interespecífica, ou seja, entre espécies, harmônica, mutualismo, comensalismo, inquilinismo, epifitismo. Desarmônica, amensalismo, predatismo, parasitismo, competição interespecífica e esclavismo, que também pode ser chamado de escravismo. Bora estudar cada uma? Então, a sociedade é uma interação entre indivíduos de uma mesma espécie em que há divisão de atividades. Neste caso, os indivíduos se organizam em castas, ou seja, grupos sociais especializados no desempenho de suas funções. Exemplo, abelhas, cupins e formigas. As colônias é uma interação em que há associação anatômica entre indivíduos da mesma espécie, formando uma mesma unidade. O exemplo, coral-cérebro e a caravela. A competição intraespecífica é quando indivíduos de uma mesma população disputam os mesmos recursos do meio em que estão disponíveis para todos. Este tipo de relação existe em praticamente todas as espécies. Nas interespecíficas, ou seja, entre espécies harmônicas, nós temos o mutualismo. Ambas as espécies que interagem obtêm benefícios. Então, pode ser de dois tipos. A obrigatória, que é chamada de simbiose, em que toda e qualquer associação permanente entre indivíduos de espécies diferentes que normalmente exercem influência recíproca no metabolismo. O exemplo, os cupins e os protozoários, bactérias, que existem no seu estômago. Nós temos as leguminosas e os líquens micorrizas, Já o mutualismo facultativo ou protocooperação é aquela relação na qual determinadas espécies, embora possam viver sozinhas, associam-se em trocas de benefícios. Um exemplo, o caranguejo eremita e a anêmona do mar. Nós temos o pássaro palito e o crocodilo. Um outro exemplo aqui, a anêmona e o peixe palhaço. Já o comensalismo é a associação entre indivíduos de espécies diferentes em que um deles, denominado comensal, aproveita os restos de alimento ingerido pelo outro sem prejudicá-lo. É o exemplo do tubarão e da rêmora. Então, a rêmora seria a nossa espécie comensal, O inquilinismo é a associação entre indivíduos de espécies diferentes em que apenas uma espécie é beneficiada, o inquilino, sem prejuízo para outra espécie, que é o hospedeiro. É o exemplo, do pepino do mar e um peixinho chamado Fierasfer, que ele é alongado, ele se esconde dentro do pepino do mar. Um outro exemplo que eu coloquei aqui são as bromélias e orquídeas que ficam sobrepostas às árvores, para ter uma maior probabilidade de receber a luz do sol. Quando a espécie usa a outra como suporte para fixação, Então aqui, como eu falei, as orquídeas e bromélias. O amensalismo ou antibiose já é uma relação desarmônica. Uma espécie
inibe o crescimento ou a reprodução da outra. Nós temos o exemplo do fungo Penicillium, que libera antibióticos no meio, inibindo o crescimento de outras bactérias. Foi graças a esse fungo que foi criada, desenvolvida a penicilina, que é um antibiótico que usamos hoje. Nós temos o predatismo, Ele estabelece uma relação predadora e a outra espécie de presa. Qualquer animal que devora outros animais. O parasitismo, uma das espécies, normalmente a menor, vive sobre ou dentro da outra, alimentando-se dela, sem geralmente matá-la. Então nós temos o exemplo da lombriga no intestino humano, o piolho, o carrapato, são exemplos de parasitas. Competição interespecífica, ela é disputada entre indivíduos de espécies diferentes por recursos do meio que não existem em quantidade suficiente para todos. Exemplos: animais que têm o mesmo tipo de alimento, como leões e as hienas, elas disputam o mesmo alimento. O esclavagismo ou escravismo, a espécie exploradora se beneficia dos serviços da explorada, que é prejudicada. Um exemplo, nós e as abelhas na apicultura. As formigas e os pulgões, Os pulgões, eles se alimentam de madeira, folha e liberam uma secreção açucarada que serve de alimento para as formigas. Relembrando um pouquinho de sucessão ecológica, ela é definida como o processo na qual a comunidade se substitui numa sequência ordenada e gradual até que alcance uma situação de equilíbrio denominada clímax. Para que a sucessão ecológica aconteça, nós precisamos que existam as relações entre as espécies e dentro da própria espécie. Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus!